Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito o convite de estar aqui, recém-aposentada como psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça. Queria cumprimentar meus colegas que eu estou vendo daqui, eternos colegas, e dizer que eu pensei, para o nosso debate de hoje, trazer um pouco os dados de realidade de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Nós estamos todo o tempo ponderando a possibilidade da adoção de uma criança e de adolescente, desde que ele esteja liberado para esta adoção, ou seja, que ele tenha tido um desligamento da sua família de origem, o que pressupõe um ato jurídico de destituição do poder familiar, que se dá em circunstâncias bastante específicas. Como dado, eu gostaria de trazer para vocês uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça através do cadastro de pretendentes à adoção e o cadastro de crianças e adolescentes que estão acolhidos no Brasil. Essa pesquisa se refere ao ano de 2011, até o mês passado. E essa pesquisa indicou a existência no Brasil de 1.928 entidades, sendo que dessas, 353 em São Paulo, e um número de 33.361 crianças e adolescentes acolhidas em instituições. Dessas, 7.387 em São Paulo. É importante salientar que foi realizada também um levantamento nacional pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, um levantamento de todos os abrigos do Brasil e que ainda não está completamente terminado, e que indica um número muito maior de serviços em São Paulo, 778 serviços, sendo 753 abrigos e 25 de acolhimento familiar, famílias acolhedoras. No Brasil, segundo a pesquisa da Secretaria Especial de Direitos Humanos, a partir da Fiocruz, existem 2.464 serviços, portanto, bem mais do que foi levantado pelo cadastro, distribuído em 1.590 municípios e tendo uma base de 54.464 crianças acolhidas. Vejam que, quando nós falamos em número, falamos em 54 mil crianças acolhidas, isso é assustador. Mas é importante a gente saber quem são essas crianças, de onde elas vêm, como elas chegam no serviço de acolhimento. É importante, por exemplo, lembrar que, em 2003, foi feita uma pesquisa na cidade de São Paulo, coordenada pela Rita de Oliveira, que nos apontou que 67% das crianças acolhidas nos abrigos em São Paulo tinham família. E dessas, 56,6% tinham irmãos, estavam abrigados com um conjunto de irmãos. Uma outra questão importante da gente levantar é o perfil das crianças que estão acolhidas. Tanto na pesquisa feita em São Paulo, quanto feita pelo IPEA no Brasil, quanto o levantamento feito pelo cadastro, indicou um predomínio de crianças do sexo masculino, afrodescendentes e pertencentes a grupo de irmãos. O tempo de acolhimento tem sido, na sua grande maioria, uma mudança considerável na questão da média de tempo, tendo hoje 4.385 crianças até 1 ano e 1.029 mais de 3 anos. Os dados de pesquisas do IPEA mostram um dado importante, que é assim. Bom, temos crianças que estão sendo acolhidas por uma determinação judicial. Tínhamos, até então, até a edição da Lei Nacional de Adoção, uma tendência de acolhimento pelos conselhos tutelares. A Lei Nacional de Adoção, a Lei 2010, ela modifica essa atribuição, deixando para os conselhos tutelares apenas os casos de extrema gravidade. Então, passa a ser uma tarefa do Poder Judiciário
a decisão sobre o acolhimento de crianças. E aí começa uma questão importante. Que critérios nós temos para acolher crianças e que critérios adotamos para que elas possam sair dos serviços de acolhimento? Nós temos hoje uma normativa nacional com base na normativa internacional, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que nos diz da preferência ou da quase obrigatoriedade da reintegração familiar na família de origem. Ou seja, se nós temos crianças que estão sendo acolhidas, mas que têm família e que mantêm com essa família vínculos, o que é que o serviço de acolhimento está respondendo? Né? Com que peneira nós estamos, de alguma forma, escondendo a ausência de garantia de direitos fundamentais de cidadania de crianças, de adolescentes e de famílias. Então, há de pensarmos que, quando uma criança pode ser colocada em adoção, é porque todos os esforços que deveriam ter sido feitos para que ela pudesse permanecer com a sua família de origem tenham que ser esgotados, ou seja, que todas as políticas tenham sido engendradas, articuladas e colocadas em funcionamento. E aí eu acho que a gente entra na questão tão bem colocada pela doutora Tânia, da nossa tradição, né, de esconder dos olhos aquilo que nós não queremos ou não podemos dar conta. Né? A tradição de institucionalizar crianças, idosos, deficientes, é uma tradição no país, porque nós temos uma prática de ter boas leis, mas de não termos políticas implementadoras dessas leis. Nós temos leis que nos dizem da necessidade de trabalhar de uma forma articulada e garantir dignidade humana. Nós temos direitos fundamentais das crianças sendo definidos, inclusive para que os serviços de acolhimento sejam qualificados, profissionalizados e possam garantir, mesmo que o tempo de permanência seja provisório, a possibilidade de reparação de perdas, de luto, de traumas. Então, o período que a criança passa por um serviço de acolhimento é uma passagem que pode ser, inclusive, extremamente reparadora se esse serviço estiver qualificado. Temos, infelizmente, uma tendência de elegermos alguns bodes expiatórios nos momentos históricos, né? E, às vezes, corremos o risco também de buscar medidas meio salvacionistas, como, por exemplo, eleger os abrigos, os serviços de acolhimento como um mal e elegermos a adoção como um bem. Né? Estabelecendo uma relação aí, entre dois termos extremamente simplificadora da realidade. Há de chamarmos a atenção aqui, nesse seminário, de tamanha importância, de que os dados de pesquisa também mostram que os serviços de acolhimento no Brasil são não governamentais em 65%, que 67,2% têm uma significativa influência religiosa. Desses, 64,6% uma orientação católica, 22,5% evangélicos, 12,2% espíritas e 58,6% dos abrigos nacionais foram fundados a partir de 1990, ou seja, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, que vai definir uma mudança de paradigma importantíssima no país. Quando nós passamos a enxergar, a ver, pensar e sentir a criança e o adolescente como sujeito de direitos, como sujeito de desejo, e não como um objeto da família ou do Estado. Agora, entre a possibilidade e a necessidade, né, de tratar crianças como sujeitos, temos que nos educar como adultos. Né, de perceber que somos nós que mantemos, muitas vezes, as crianças subjugadas e subordinadas por uma questão de idade. Né, de acreditarmos que, porque ela é pequena, no seu tamanho, né, e na sua força, ela também é menor, no sentido de menos possibilidade de exercer a sua cidadania. Eu queria lembrar que um dos direitos fundamentais da criança, para além da convivência familiar e comunitária, é ser ouvida sobre as decisões que dizem respeito à sua vida. Entre elas, a decisão de ser acolhida em um abrigo e a de saída de um abrigo para o retorno à sua família de origem ou para uma família substituta.
e que a escuta da criança se faz através da linguagem que ela tem, da possibilidade de escutá-la através do seu silêncio, do seu gesto, da sua brincadeira, do seu espaço lúdico. E que nós, assistentes sociais e psicólogos, que fazemos parte das equipes interprofissionais das varas da infância e juventude, nós, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, que fazemos parte do serviço de acolhimento, precisamos recuperar a nossa capacidade de escutar e ouvir, e dar sentido a essa escuta. Né? Mais do que pedir informações sobre os adultos, é ouvir a criança sobre a sua própria experiência, sobre seus sonhos e suas expectativas. Talvez tenhamos surpresas em descobrir que nem todas as crianças desejam ser adotadas por uma outra família. Que, às vezes, a mensuração, a avaliação, percepção do que é vínculo afetivo ainda é atravessado por preconceitos nossos, do que é uma família organizada, né? Do que é uma família que efetivamente cuida, quais são as noções de cuidado que nós temos. Então, existe necessidade, sim, de trazermos o conhecimento antropológico, não só para conhecermos as crianças indígenas e de quilombos, mas também para entendermos a diversidade cultural que existe nesse país. Né? Eu diria, até como um indicador, que o número de crianças por abrigo, que antes eram abrigos tipo orfanatos, grandes asilos, hoje já respondem 57,6%, atendem até 25 crianças e adolescentes, o que está de acordo com a recomendação do ECA para o atendimento em pequenos grupos. Estima-se que a busca de adequação a esse princípio legal seja um dos motivos pelos quais mais da metade, 64,2% dos abrigos pesquisados, esteja sublotada, ou seja, funcionando com o número de abrigados inferior ao número de vagas. E que, no período da pesquisa, em 2003, 12,2% estavam com o número de acolhidos maior do que a capacidade de atendimento. Eu acho que este dado de pesquisa ele precisa ser refeito hoje, deve ter sido feito pelo Fiocruz, porque nós temos, invariavelmente, a queixa das varas da infância e juventude da ausência de vagas no serviço de acolhimento disponíveis na cidade de São Paulo. Viajando pelo Brasil afora, Goiânia, Florianópolis, Paraná, Curitiba, eu tenho observado que existe hoje um grande conflito entre os profissionais, de entender, compreender que o serviço de acolhimento, muitas vezes, é necessário, mas que, muitas vezes, não se esgota as possibilidades de busca de permanência na sua família de origem, até por uma questão cultural, ou seja, abriga-se primeiro para depois se ver qual é a situação. E esse tempo entre a avaliação se existe a possibilidade de permanecer com pessoas com um sentido de família estendido, que não é apenas laços biológicos, mas também de afinidade, e que talvez as pessoas de referência não sejam familiares, mas sejam vizinhos, compadres, comadres, acabam não sendo utilizados. E, na medida em que a criança entra no serviço de acolhimento, é importante que a gente também saiba quais são os motivos mais comuns de acolhimento. Né? Porque como é que ela vai ser recebida? Será que todas as crianças são recebidas da mesma maneira? Vamos ver quais são os motivos que levam as crianças a serem acolhidas. Primeiro, a pobreza é a mais citada ainda. Tá? 24,2% dos abrigados ainda estão sendo abrigados por um motivo de pobreza, embora o Estatuto preveja e recomende que isso não seja, em si, motivo suficiente para acolhimento. Por quê? Porque nós temos uma política nacional de assistência social que coloca como foco de trabalho exatamente a matricialidade familiar, ou seja, cuidar desta família para que essa família possa exercer as suas formas de cuidado. Né? Eu acho que existe um esgarçamento enorme da capacidade de cuidado das famílias quando a gente observa, por exemplo, que nós temos gerações de crianças, de famílias passando pela questão de acolhimento, sem nunca terem sido efetivamente cuidadas. Né? Então, quando nós mudamos as práticas do serviço de acolhimento para trazer a autonomia, desde o primeiro momento que a criança chega, nós temos
que ensinar às crianças o que é cuidado. E cuidado significa ter a possibilidade de escolha, sim, do sapato, da roupa, do nome, da brincadeira, do seu livro de história, da sua fotografia, né? Da família que ela constrói através dos coetâneos, nos seus relacionamentos afetivos estabelecidos no próprio abrigo. Então, outro motivo de acolhimento, 18,9%, é o abandono, ou seja, deixar efetivamente a criança. A violência doméstica, seja ela física, sexual ou psicológica, corresponde a 11,7%. Dependência química dos pais aos responsáveis, incluindo o alcoolismo, 11,4%. Vivência de rua, 7%. E orfandade, 5,2%. Bom, gente, isso significa que a maior parte das crianças estão sendo acolhidas porque as suas famílias não estão sendo atendidas. E mais, os motivos para não retorno à família de origem. 35,5% se referem às condições socioeconômicas, especialmente a pobreza, como a principal dificuldade para o retorno de crianças e adolescentes abrigados para suas famílias. Os motivos que levam meninos e meninas aos abrigos se perpetuam como dificuldades para sua reinserção familiar. Isso indica que as políticas de atenção a crianças e adolescentes não estão devidamente articuladas com ações de atenção às suas famílias, o que poderia não apenas evitar a institucionalização, como também abreviá-la quando se mostrar excepcionalmente necessária. Diante desta realidade, me cabe, como psicóloga e mãe, lembrar que, quando nós estamos falando de estabelecer vínculos, estabelecer relações que sejam alimentadoras, que sejam identificatórias para a criança, emancipatórias, nós podemos fazer isso nas famílias, mas também nos serviços de acolhimento, né? Nós precisamos qualificar os serviços de acolhimento para que essa passagem, saída da família de origem, retorno a essa mesma família ou uma família adotiva, não seja visto como um hiato, um período que pode se deixar a criança como uma árvore, que você coloca água e ela cresce sozinha. Isso nos traz o que nos alimenta enquanto concepção de infância. Será que nós estamos pensando crianças como árvores? Será que nós estamos pensando crianças como quadros em branco? Como vasos vazios que nós preenchemos com o que nós queremos? Ou será que nós temos crianças que são ativas, que participam do mundo que as constrói, que ajuda a construir o mundo onde elas estão, e que, na medida em que tem a possibilidade de se pensar como ativo, como participante, pode ajudar a resolver situações que ela vive? Né? Tirarmos a criança da menoridade, para além de uma mudança de paradigma legal, é uma mudança de postura. E eu acredito que as equipes interprofissionais das varas da infância e juventude, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser alimentadas, para que elas também possam fazer avaliações, orientações, preparação das famílias que estão pretendendo adotar, mas também fazer a acolhida e a escuta das famílias que pretendem entregar seus filhos em adoção. A lei é clara ao dizer que toda mãe que manifestar durante a sua própria gravidez o desejo de entregar seu filho em adoção deve ser acompanhado psicologicamente, para ter garantia, né, de que esta entrega está sendo feita conscientemente, dando a ela todas as oportunidades de permanecer com esse filho, se ela assim o desejar e efetivamente o amar. Vamos lembrar que nós não podemos naturalizar nem a família e nem o amor, né? O amor é uma construção, nem todo pai, nem toda mãe ama seu filho, e é importante que a gente desnaturalize essa família, para a gente também não naturalizar a adoção como a única maneira da criança ser alguém na vida. E a maior parte das crianças que estão em abrigos não estão na faixa etária desejada para adoção.
elas estão entre 7 e 15 anos. E há um dado super importante. Elas entram nos abrigos com idade maior, elas não entram bebês. Então, é hora de nós pensarmos como conjugar, né, todas as melhorias necessárias para que a adoção seja uma medida excepcional, mas extremamente bem feita e irrevogável, ou seja, não haja devoluções de crianças, e como conciliar isso com políticas públicas que permitam que brasileiros possam manter consigo seus filhos, com qualidade, com dignidade e com afeto. É isso que eu queria dizer. Obrigada.